o nosso cumprimento aos irmãos residentes nos Estados Unidos. Parece que há também alguns companheiros do Canadá, da outra vez, não é? Então, o nosso abraço a todos é com imensa alegria que a gente se dirige a vocês para nós conversarmos a respeito de um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a doce misericórdia e justa reencarnação, que é onde a misericórdia de Deus se manifesta de maneira plena, dando a todos a oportunidade de refazer aquilo que não conseguiu realizar de bom, ou complementar, concluir aquilo que deixou pela metade. De modo que cada existência física é uma belíssima oportunidade que a infinita misericórdia e a bondade de Deus oferece aos seus filhos para que a gente se recupere perante a nossa própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Quando a gente aborda o tema reencarnação, e eu ressaltei no início da minha fala de que é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita mais importantes, a gente percebe que há um imenso número, melhor falando, de informações ou de declarações a respeito da reencarnação. É uma certeza que pertence à humanidade, porque nós já vamos encontrar lá na prática dos Vedas, na antiga Índia. Estou falando de coisa de 3.000 anos passados, informações sobre a reencarnação através dos diversos ensinos, como, por exemplo, os que atingiram a perfeição, somente eles não precisam retornar. E é uma realidade, porque a partir do momento em que o espírito ultrapassa a fase da materialidade, aí sim, ele não precisa mais de revestir corpos físicos, dando continuidade a seu processo evolutivo no plano espiritual. Então, é uma verdade que já está colocada para a humanidade há muito tempo, como vamos encontrar também ainda na velha Índia, no Bhagavad Gita, 5.000 anos antes de Cristo. Uma informação extraordinária que diz assim: assim como uma criatura se desnuda de roupas velhas
para roupas novas, também a alma rejeita o corpo doente para tomar outro, mostrando aí o processo da reencarnação, aquilo que na Índia é chamado de a roda de Sansara. O espírito mergulha na matéria, reencarna, retorna à espiritualidade, torna a reencarnar. A partir do momento em que atinge a perfeição, o espírito se liberta desse mergulho na carne. Há também um outro ensinamento da antiga Índia. Eu tive muitos nascimentos e tu também, revelando para nós a verdade e a realidade da reencarnação. Como também encontramos o ensino de Siddhartha Gautama, o Buda, 600 anos antes de Cristo, em que Buda dizia: quem chegou ao fim dos nascimentos é dono da sabedoria. Mostrando aí o ponto final em que o espírito não precisa mais reencarnar. Há também uma frase de Buda muito interessante, um ensino dele, em que ele dizia: o que julgais ser maior? A água dos oceanos ou as lágrimas que vertestes quando, na longa caminhada, errastes de renascimento em renascimento? Está Buda ensinando a reencarnação e o progresso dos espíritos através de diversas milhares, milhões de existências físicas. Também Zaratustra, também conhecido pelo nome grego de Zoroastro, lá na Pérsia, 700 anos antes de Cristo, já dizia: se alguém expia, sofre e não faz jus a isso, fez em vida anterior. Então a gente percebe que o ensino da reencarnação é algo que já pertence à humanidade e vem de longa data. Assim também como vamos encontrar na Bíblia. No Antigo Testamento, diversas informações sobre a reencarnação, como, por exemplo, no livro Sabedoria, no capítulo 8, versículos 19 e 20, uma informação muito interessante. Eu era bom e, por isso, vim para um corpo incontaminado. Também vamos encontrar lá no livro de Jó, aquele da paciência, né? Como o pessoal diz, paciência de Jó, é ele que está se referindo. O livro de Jó, no capítulo 14, versículo 14, Jó declara: quando o homem está morto, vive sempre. Portanto, quando acabar os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela, a existência terrestre, voltarei.
textos na Bíblia. Como vamos encontrar, igualmente, diversos ensinos do próprio Cristo sobre a reencarnação. Destaco aqui, e não teremos, para não ficar enfadonho para os companheiros, ficar citando centenas de informações, mas destaquei aqui algumas para servir de ilustração, para que a gente perceba como a reencarnação tanto faz parte da história da humanidade, como consta da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 14, uma informação interessante que Jesus cura um cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem foi que errou? Ele ou os pais dele? Ora, se a pessoa é cega de nascença e estão os discípulos indagando se ele errou e ele é cego de nascença, evidentemente estão se referindo a uma vida anterior em que agora aquele espírito passa por aquela depuração para melhor evoluir, para poder se ajustar melhor à lei divina, à lei de Deus. Também vamos encontrar, e é célebre esse ensinamento que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 14, e também em Mateus, capítulo 17, também item 11 até o 13, Jesus se referindo a João Batista, que havia sido decapitado há pouco tempo. E Jesus diz, se referindo a João Batista, ele, João Batista, é mesmo o Elias que estava por vir. Havia uma antiga profecia de Malaquias, o profeta Malaquias do Antigo Testamento, dizendo que a vinda do Messias seria precedida do retorno de Elias. Então, os discípulos, vendo que Jesus efetivamente é o Messias, indagam para ele: e cadê o Elias que havia de vir? E Jesus diz: é o João Batista, é ele mesmo, é mesmo. Jesus ensinando a reencarnação. Há outros mais diversos ensinamentos, como, por exemplo, em Mateus, no capítulo 18, versículo 6, se a tua mão, teu olho ou o teu pé são objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe, pois é melhor que entreis na vida, na existência física, é melhor reencarnar sem eles do que ter os pés, as mãos, os olhos e ser lançados no inferno. Informação de Jesus a respeito do sofrimento das pessoas. E, evidentemente, o ensinamento mais evidente, claro, a respeito da reencarnação, nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 3, no seu
encontro com um grande doutor da lei chamado Nicodemos. E que Allan Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem nos traz o ensinamento e traz a explicação excelente para nós, para o nosso conhecimento e a nossa meditação. Nicodemos vai procurar Jesus à noite, discretamente, para não criar fofoca, comentários e tudo mais, tal, vai discretamente. Ele, como é um homem muito importante, discretamente. E ele chega próximo de Jesus e faz uma homenagem ao Cristo. Bem sabemos que és mestre porque você está com Deus. Porque aquilo que você faz, Nicodemos falando para Jesus, aquilo que você faz, as curas e os ensinamentos que você realiza, só podem ser sob o amparo de Deus. Então, nós te reconhecemos como o Messias, enviado de Deus. Em resposta, Jesus diz para ele: em verdade vos digo que ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. Por que será que Jesus falou isso para Nicodemos? Nicodemos não perguntou nada. Nicodemos chegou e elogia ele. Reconhece Jesus como mestre e tal. E Jesus, de pronto, já traz para ele o ensinamento que talvez ele foi lá buscar. Porque na continuidade do diálogo, a gente percebe que essa era a dúvida de Nicodemos. Em algumas Bíblias, meus amigos, de vez a gente encontrar a palavra nascer de novo, nós vamos encontrar a informação nascer do alto. E muita gente considera que foi uma modificação do texto bíblico. Não. O texto em grego, a Bíblia de João foi escrita em grego. Todas as Bíblias foram escritas em grego. O grego era o latim da época. Ninguém escrevia um livro em outra língua. Então, para publicação e tal, era o grego que funcionava. Então, o Evangelho de João, quando ele utiliza o texto, a palavra grega, tem dois significados. Nascer de novo, vale dizer, de novo no sentido de repetidamente, outra vez, mas também tem o significado de nascer do alto, no sentido de renovar-se. Qual dos dois sentidos Jesus empregou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. João, que deve ter ouvido o diálogo, escreveu o texto. Então, ninguém sabe. Mas a continuidade da conversa nos demonstra, nos comprova que Jesus está falando de reencarnação. Vamos recapitular. Jesus fala para Nicodemos: ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Ou ninguém entra no reino de Deus se não nascer do alto. Tem os dois significados. Mas aí Nicodemos pergunta: como é que isso pode acontecer? Como é que eu, sendo um homem velho,
vou entrar no ventre da minha mãe. Ele não está falando de renovação, ele está falando de reencarnação. Então, a continuidade do diálogo comprova que a grande dúvida que Nicodemos tinha era exatamente como é que se dá a reencarnação, porque a reencarnação era a crença comum do povo hebreu e, especificamente, do povo judeu. Há um grande livro chamado História dos Hebreus. Seu autor, Flávio Joséfo, o mais destacado historiador da época. Ele viveu em torno do primeiro século. Então, muitos fatos ele presenciou, ele conversou com muita gente. Então, o livro dele tem uma importância fundamental. E é uma coleção de livros. Então, no 18º livro, no segundo capítulo desse 18º livro, Flávio Joséfo revela para a gente que a reencarnação fazia parte da crença do povo hebreu, também do povo judeu, que é o povo que sobrou do grande povo hebreu, que tinha diversas tribos, sobrou apenas a tribo de Judá, né? Ao qual se deu o nome de judeu. Nicodemos tinha dúvida sobre a reencarnação. Eles aceitavam a reencarnação, ensinavam a reencarnação, divulgavam a reencarnação. Eles só não sabiam como é que acontecia. E sabem por que isso? Porque, na época, as pessoas imaginavam, consideravam que o corpo é que é o essencial. A alma é uma parcela do corpo. A alma é um atributo do corpo. A alma depende do corpo. Essa crença é ainda hoje pensada pelos nossos queridos irmãos evangélicos. É por isso que eles tanto não aceitam a reencarnação, como consideram uma vida única e não admitem também a comunicação dos espíritos, porque eles dizem: como a alma é dependente do corpo e o corpo perdeu a vitalidade, morreu, a alma não morre, mas ela fica adormecida junto do corpo. Ela precisa do corpo. Então, é um entendimento que eu reporto aos primeiros filósofos, Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. Sócrates foi aquele que trouxe a realidade espiritual, a pré-existência do espírito e a preponderância do espírito sobre o corpo. Sócrates dizia: o importante é o espírito, a alma é vestimenta. Os hebreus entendiam, assim também como os nossos estimados e nobres irmãos evangélicos, acreditam que a alma é dependente do corpo, ela não consegue agir, viver sem que o corpo, aquele corpo único, viva. É por isso que eles trouxeram a ideia da ressurreição.
Porque o corpo está morto e o espírito está dormindo. Se parou aí, ficaria só nisso. Mas eles dizem: haverá um dia em que os corpos ressuscitarão. Observem que não é o espírito que ressuscita, no entendimento deles, é o corpo. O corpo ressuscita porque, para eles, é o componente mais importante, é o ser mais importante, é o corpo. O corpo ressuscita, aí o espírito consegue agir. Mas é tarde demais, porque quando isso acontecer, vai ter o julgamento e cada um vai ser mandado ou para o céu ou para o inferno, conforme foi a sua única existência. Nicodemos recebe a informação de Jesus que diz para ele: é preciso nascer da água e nascer do Espírito. O que Jesus está falando para Nicodemos? É preciso nascer da água, é preciso nascer repetidamente, outra vez. A água, naquele tempo, era considerada um elemento criador da vida. Eles consideravam assim: você pega um pouquinho de água, põe no cantinho ali, qualquer deste, de alguns dias tem bichinho. A água criou os bichinhos que tem ali que nasceram ali. Então, o entendimento que eles tinham é que a água produzia vida. Havia 4 elementos, 4: água, terra, fogo e ar, criadores da vida. Então, quando Jesus diz é preciso nascer da água, é preciso nascer outra vez, Jesus está se reportando ao conhecimento que o pessoal tinha na época, de que água criava vida. Aí tem o líquido amniótico, quando a criança nasce, essa água que estava aí produziu a criança, pronto. Mas Jesus diz também para Nicodemos: é preciso também nascer do Espírito. Ou seja, o ensino do Cristo é completo. Ele diz: é preciso reencarnar, sim, ter nova oportunidade, nova existência física para poder superar as questões. Mas não basta apenas reencarnar, é preciso também nascer do espírito, ou seja, nascer do alto, renovar-se. A pessoa que reencarna, mas não se modifica, ela está marcando passo no mesmo canto, no mesmo lugar. Olha como é que o ensinamento do Cristo é vasto neste ensino que ele lega a Nicodemos. É preciso nascer da água, é preciso reencarnar, mas é também preciso nascer do Espírito, se renovar. Então, aquele termo que João utilizou para indicar de novo o do alto, conforme algumas Bíblias colocam, Jesus está dando um significado amplo. É preciso nascer da água e é preciso nascer do alto. Nascer do alto significa renovar-se. Contudo, meus amigos, com tantos ensinamentos, com tanta informação, infelizmente, a Igreja Católica
quando começou a ser formada, a partir do Concílio de Nicéia, no ano 325. Aí começou a ser institucionalizada a igreja, que prestou serviços e presta serviços extraordinários à humanidade. Quando a igreja começou a ser formada, as suas lideranças desprezaram todo o significado da reencarnação. Admitiram apenas a ressurreição dos corpos. Eu penso que tem muita gente que imagina que fizeram assim para poder macular. Não, não. Naquele tempo, o povo era muito difícil. Nós éramos bárbaros. Então, era preciso haver uma contenção. E o ensinamento de uma existência só serve de balizamento. Ó, você proceda direitinho, caso contrário, você vai para o inferno e vai sofrer eternamente lá. Então, era preciso um balizamento. O início da institucionalização da igreja, começada no ano 325 e concluída no século XIII, ano 1200 e pouco, com o Papa Inocêncio III. Levou todo esse tempo para institucionalizar os dogmas todos da igreja. Um longo tempo de debate, de discussões. Mas as lideranças cristãs da época optaram por uma vida só e pronto. Está definido para todo sempre a vida da pessoa. O movimento evangélico acompanhou esse pensamento da igreja, dando uma interpretação mais literal dos textos bíblicos. Por exemplo, Paulo diz: uns estão adormecidos, se referindo que a pessoa morreu. Eu usava um termo, na época, um termo suave. Como hoje a gente vai dizer que alguém morreu, a gente diz: oh, fulano descansou, né? Ah, finalmente descansou. São termos que atenuam o impacto da informação da morte. Então, Paulo utiliza isso nas suas cartas. Estão adormecidos. Mas os irmãos católicos e evangélicos seguiram ao pé da letra esse ensinamento e criaram, portanto, a questão da ressurreição. Allan Kardec, lá no capítulo 4, no item 4, se não me falha a memória, diz que a reencarnação fazia parte do ensino do povo judeu. Praticamente o mesmo texto que Flávio Josefo utilizou na sua obra, História dos Hebreus. Fazia parte do ensino com o nome de ressurreição. Não havia o termo reencarnação na época. Eles utilizavam o termo ressurreição. E o que quer dizer ressurreição? Se você perguntar para um católico ou para um evangélico, ele vai
dizer. É o dia do juízo final em que os corpos vão retornar à vitalidade, retomar a vida biológica, formar o corpo novamente, e aí a alma vai poder agir e ser julgada pelos atos que cometeu na sua vida. Mas, na época, o termo ressurreição era amplo, tinha várias aplicações. A palavra ressurreição vem de ressuscitar. O prefixo ré, a gente sabe que quer dizer outra vez. E suscitar, o que significa suscitar? É surgir, aparecer. Então, a palavra ressurreição significa ressurgir, reaparecer. Qualquer forma de manifestação de uma alma era chamada de ressurreição, ainda que ela ocupasse um corpo novo e as pessoas reconhecessem, como, por exemplo, João Batista e Elias. Uma é a reencarnação, não pode ser a ressurreição, porque João Batista foi menino, foi criança, foi visitado por Maria quando estava no ventre da sua mãe Isabel. Então, mas eles usavam, de vez a palavra reencarnação, eles usavam a palavra ressurreição, mostrando aí que é um termo amplo, com esse significado de ressurgimento, reaparecer. Então, a reencarnação é uma especificidade do termo geral, amplo, genérico, ressurreição. Aí ele reapareceu. Como que ele reapareceu? Como que ele ressuscitou? Através da reencarnação, tomando um corpo novo. A amplitude do termo foi desconsiderada pela Igreja Católica no início da sua formação. Optaram apenas pela ressurreição, o corpo retornando à vida, não o espírito tomando um novo corpo. Desconsideraram essa possibilidade. Alguns católicos informam para nós, eu acho que nós já estamos quase em cima da hora, né? Alguns católicos informam para nós que a Igreja, através do seu concílio do ano 553, proibiu a reencarnação. Então, o católico não pode aceitar a reencarnação porque um concílio proibiu. Eu quero trazer para vocês uma notícia importante a respeito disso, que eu obtive por muita sorte. Me caiu às mãos uma obra chamada História dei Concili Ecumenici, a história dos concílios ecumênicos. Escrito, tem a sua tradução em português, lançado no ano de 1990 pela editora Queriniana. O seu autor é Giuseppe Alberigo, autorizado pelo Vaticano. Então, essa obra de peso, de responsabilidade, ela fala sobre todos os concílios realizados pela Igreja. E, evidentemente, fala sobre o concílio de Constantinopla, em que muita gente diz que a Igreja proibiu
a reencarnação, excluiu a reencarnação. Nessa pesquisa que o Giuseppe Alberigo fez, ele diz que o Concílio de Constantinopla foi um concílio exclusivo dos orientais. Foi um concílio convocado pelo imperador oriental chamado Justiniano para resolver questões locais lá em Constantinopla. Ou seja, o Ocidente, e ele diz isso com todas as letras, nenhuma autoridade do Ocidente participou do Concílio de Constantinopla do ano 553. E é por isso que a gente ouve a informação de declarações vindo de autoridades do Vaticano em que eles dizem: a Igreja Romana jamais se pronunciou a respeito da reencarnação, nem contra, nem a favor. É uma questão que ainda está em aberto para a Igreja Católica do Ocidente. É uma informação muito interessante e que traz para nós as informações sobre a reencarnação, que a Igreja ainda irá chegar lá. Porque os pesquisadores hoje, e há dois extraordinários pesquisadores norte-americanos, Raymond Moody Jr. e Brian Weiss, a respeito da reencarnação, do retorno da alma. Elizabeth Kluber-Ross, uma cientista sueca, Ian Stevenson, inglês, Hernando Guimarães Andrade, brasileiro pesquisador, e que escreveram diversos livros, principalmente Brian Weiss, que ainda está encarnado. Raymond Moody Jr. desencarnou há pouco tempo, alguns anos. Mas Brian Weiss ainda está na ativa, trabalhando aí nos Estados Unidos. E ele tem diversos livros publicados sobre reencarnação. Ele é religioso? Não, nunca foi. Ele é um pesquisador. Ele estava fazendo um tratamento numa moça e fez uma regressão de memória com a moça, para ela regredir à infância. Só que ela foi além. Ela adentrou uma encarnação anterior e começou a citar fatos para ele importantíssimos e que ele foi atrás e comprovou todos os seus problemas com a família, porque a família anterior, um havia assassinado o outro e tal, havia um drama ali. Ela não tinha bom trânsito com a família. Tudo isso foi explicado através dessa regressão de memória, em que esse pesquisador, Brian Weiss, norte-americano, escreve na sua obra Muitos Mestres, Muitas Vidas. Então, meus irmãos, concluindo, a gente observa que a reencarnação, além de pertencer desde muito tempo, nós falamos aqui de 5.000 anos antes de Cristo, de pertencer à humanidade, hoje a ciência está comprovando a reencarnação, trazendo essa beleza da misericórdia e da infinita bondade de Deus. E é por isso que nós espíritas temos uma missão a cumprir. E está lá no Evangelho, capítulo 20, no item 4. Espíritas, pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos,
conforme tenham cumprido bem ou mal as suas missões e suportado suas provas terrestres. É o que compete a nós espíritas, divulgar a beleza da reencarnação, porque somente ela mostra um Deus bom, pleno e justo e misericordioso. Sem a reencarnação, não dá para entender a bondade de Deus e a sua misericórdia. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Calci, pela excelente palestra. Nós temos, então, aqui algumas perguntinhas, se você puder responder ainda. A primeira pergunta que chegou é: podemos dizer que o livre-arbítrio é uma ferramenta essencial na reencarnação, pois o indivíduo pode fazer escolhas que influenciarão suas vidas futuras? Se nós fôssemos obrigados, predeterminados a fazer determinada coisa, nós não teríamos o mérito. Deus confia tanto em nós que ele nos cria, nos dá o livre-arbítrio, porque ele sabe que um dia nós vamos ser perfeitos. A gente vai errar, vai tropeçar, vai se enganar, mas vai aprender e vai seguir. O livre-arbítrio tem tudo a ver com a questão da reencarnação, porque se a pessoa reencarnasse, mas sem a autonomia de decidir, ele seria um autômato ou não teria mérito nenhum na vitória e nem seria responsabilizado pelos erros que comete, porque foi Deus que mandou, conforme, infelizmente, pensam a ala mais radical do movimento calvinista, que imagina assim, é Deus que manda tudo, até o mal, para você fazer. O livre-arbítrio é a prova da grande confiança que Deus tem em nós, sabendo que um dia nós vamos ser perfeitos, como Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Obrigado, Calci. Antes de irmos para a próxima pergunta, a Tânia pergunta, ela pede para você repetir, por favor, a citação do livro Sabedoria, que ela gostaria de saber. Pois não. No livro Sabedoria, no capítulo 8, versículos 19 e 20. Eu era bom. Olha o tempo verbal usado. Eu era. Então, já era bom. Como eu era bom, eu vim para um corpo incontaminado. Agora, nós precisamos entender e evitar, como, por exemplo, você vir alguém que tem o corpo contaminado, ou seja, com algum defeito, com alguma coisa, com alguma inibição, a gente dizer, ó, esse errou na vida passada. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, a gente vem limitado em alguma coisa para desenvolver uma outra. Mas aquele que veio num corpo incontaminado é porque, no caso aí, ele diz: eu era bom e, portanto, eu mereço um corpo sadio e pleno. Obrigado. Uma outra pergunta: como a justiça divina se manifesta ao longo de várias vidas? Dando a oportunidade a cada um. E tem mais, dentro daquilo que a gente consegue fazer. Olha o ensino de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve. Meu jugo, vale dizer, meu domínio é suave. Jesus está dizendo, eu não boto carga mais pesada do que a pessoa consegue carregar. Às vezes a gente reclama,
Eu não estou aguentando isso. A programação, os amigos espirituais, os nossos fiadores espirituais, têm certeza absoluta de que a gente dá conta, sim. Porque se o peso fosse maior do que a nossa capacidade, a gente só sofreria e não aprenderia. E o objetivo não é sofrer, o objetivo é aprender. Por isso, aí está a grande justiça de Deus, colocando dentro do limite de cada um aquilo que cada um pode realizar naquela existência física. É nas relações familiares que a reencarnação oferece um ambiente onde as almas se reúnem para cumprir compromissos e aprender lições necessárias para a nossa evolução espiritual? Chico Xavier diz que quem não consegue viver em família jamais conseguirá viver em sociedade. Porque a família, os membros da família, aqueles que nos cercam, são o nosso modelo de aprendizado. São aqueles com os quais nós precisamos mais aprender. O maior compromisso de cada um de nós é exatamente com a família, no aprendizado, seja pela paciência, seja o exercício de alguma virtude, mas a família é a síntese daquilo que a gente precisa para a gente se candidatar melhor à perfeição. Obrigado, Calci. E a nossa última pergunta de hoje, a Gil quer fazer, abrindo o microfone. Gil, tenta fazer rapidinho para a gente poder terminar, tá bom? Obrigado. Obrigada. Saudações a todos, direto de Luxemburgo. Essa não aceitação da reencarnação seria um mecanismo de defesa egoística do ego? Há várias explicações, né? Como, por exemplo, o espírito de sistema. Se o sistema dele, ao qual ele pertence, religioso, não aceita, então ele não questiona. Ele acha que é mais fácil um corpo ser recuperado e tornar a vida depois de milhões de anos já desfeito, em que as células já se desfizeram, ele acha mais fácil do que o espírito encontrar um corpo novo e habitar. É o entendimento. Mas muitos por orgulho, por espírito de sistema, mas também, minha irmãzinha Gil, tem uma informação interessante. Há muitos espíritos que desencarnam e ficam dormindo no plano espiritual e reencarnam sem saber que desencarnaram. Não tem nenhuma vivência no mundo espiritual. Ora, o espírito que não tem, que não esteve desperto, que não atuou como espírito no plano espiritual, que não vivenciou, para ele é muito mais complicado aceitar a reencarnação do que aquele que desencarnou, trabalhou e tal. Ele pode até pertencer a uma igreja que não aceita a reencarnação, mas ele vai dizer: não é possível, dentro de mim algo me diz que a reencarnação existe. Ele está falando da experiência dele mesmo. Então, aqueles espíritos que desencarnam e ficam dormindo e reencarnam sem saber que desencarnaram, eles têm muito mais dificuldade, porque não está no arcabouço mental deles a ideia da reencarnação da vida espiritual. Excelente. Muitíssimo obrigado, Calci,
pelas respostas às nossas perguntas, pela palestra. Foi excepcional hoje. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui conosco, por aceitar esse convite. Se a gente puder, então, a gente gostaria de pedir para você fazer suas considerações finais e uma prece de encerramento para hoje, por favor. Pois não. Desejar muita paz aos irmãos que moram, residem em outras terras e que têm a bendita oportunidade de levar a mensagem que o Brasil tem a dar para o mundo, como pátria do Evangelho, a pátria anunciadora do Evangelho do Cristo, da imensa bondade de Deus. A gente sabe da sede, da fome que há de espiritualidade em todo o canto do planeta. Nunca como hoje foi tão necessário a gente falar de Deus, da sua infinita justiça, da sua infinita misericórdia para com cada um de nós. Então, meus irmãos, eu agradeço a cada companheiro que participou do trabalho e agradecemos a Ti, Jesus, por essa oportunidade da conversa boa, nobre, edificante, que nos conserta posições mentais e nos assinala novos caminhos, novos rumos em direção a Ti. Despede-nos, Jesus, na Tua paz e que possamos multiplicá-la com todos aqueles da nossa convivência diária. Que assim seja.